Eu sou Glaucio José Geara, sou brasileiro, nasci aqui em Curitiba, nasci na Rua Carlos de Carvalho, 1470, a casa que eu nasci ainda está no mesmo lugar, esquina com a Capitão Souza Franco. Ali era uma chácara da família de Mil, da qual eu tenho por parte de mãe o sobrenome de Mil e por parte de pai o sobrenome Geara. De Mil do meu avô, um imigrante italiano que veio para o Brasil ainda nos anos de 1886, nasceu na Itália, veio como imigrante, veio num navio, aportaram em Santa Catarina, e o meu avô tem uma história até, o meu avô de Mil, por parte de mãe, tem uma história muito interessante, que meu avô foi de origem até pedreiro, e que por seu próprio esforço veio se constituir num dos maiores arquitetos sacros aqui do Paraná, com diversas igrejas. E por parte do meu pai, eu sou Geara, que também de um imigrante libanês, e vejam como o Brasil é grande, porque um imigrante, meu pai, descendente de libaneses, casou com uma italiana. Talvez na Itália não tivesse essa oportunidade de casar um libanês com uma italiana, e nem na Itália uma italiana com um libanês. Mas aqui no Brasil, né, um país de todas as raças e credos, nós tivemos essa facilidade. Então eu sou descendente da Rua Carlos de Carvalho, onde eu nasci, e ali me criei, né? Essa era a chácara da família de Mil, em que eu tive toda a minha infância. Eu estudei no colégio, eu estudei no grupo escolar Júlia Vanderlei, e tem uma característica bastante pitoresca, né? O colégio Júlia Vanderlei fica ainda, está lá no mesmo lugar, na Rua Vicente Machado, e era uma divisão entre o Batel, que era uma zona residencial das pessoas de grande poder aquisitivo, e o Bigorrilho, que é Saldanha Marinho, onde moravam, até lá no Bigorrilho, onde moravam os imigrantes ucranianos, polacos, e ali nós convivemos no colégio, na escola Júlia Vanderlei, nós convivemos ecleticamente, né? Eu convivia na minha sala com esses descendentes de ucranianos, e eu lembro perfeitamente, né? Eles desciam do Bigorrilho e vinham aqui para a Rua Vicente Machado estudar, com aquele seu bornal, descalços ainda, porque não tinham condições, com o seu bornal pendurado aqui, com o seu pão. Então tinha uma coisa muito interessante para nós, né? Que eles vinham com aqueles bornais de pano, de tecido ainda, e levavam dentro dos seus bornais aquela sua merenda escolar, porque não tinham condições, e vinham descalços ainda, né? Eles vinham com aquela merenda escolar que era o pão com banha. Então aquele bornal que vinha a merenda dentro, com o pão com banha dentro, era sempre manchado daquela banha, né? E convivíamos com os ricos do Batel, da Vicente Machado, e essa foi a minha origem de escolar, né? Durante 4 anos fiz o grupo escolar Júlia Vanderlei, e depois, posteriormente, passei e fiz o colegial no Colégio Bom Jesus, que era um sonho meu, né? E do Colégio Bom Jesus eu tive uma grata alegria, uma satisfação de receber, por ser minha família muito católica até, do meu avô que trouxe isso, meu avô arquiteto sacro, que construiu várias igrejas aqui no Paraná, várias igrejas de Santa Catarina, as principais delas até eu posso citar, que foi a igreja de Santa Terezinha, o Colégio Santa Maria, a Igreja das Mercês e tantas outras, né? Então nós tivemos uma formação, eu e os meus irmãos tivemos uma formação muito forte, né? Formação até adquirida da minha mãe, né? Minha mãe chamava-se Agripina Domitila de Mil Geara, e o meu pai chamava-se João Geara. Então a minha mãe, nós morávamos aonde nós fomos morar, eu nasci, né? Eu já repito isso, ali na Casa de Carvalho. E na casa do meu avô, eu me recordo muito bem, que tinha uma capela dentro da casa dele, por ser religioso, e minha avó também, e nós éramos obrigados, até na época, claro, criança com 5, 6 anos de idade, nós éramos obrigados a uma vez por semana rezarmos o terço junto com a família, e era quase 1 hora de terço ali. Na época, né, hoje, acho, era um sacrifício para nós, a gente tentava fugir, eu e meus irmãos. Entre eu e meus irmãos, o Amadeu Geara, o meu irmão, um deputado federal, vereador por Curitiba, né, uma pessoa muito conhecida. Meu irmão mais velho, Hélio Geara, já falecido, foi ser empresário em São Paulo. Né,
Esse fundamento religioso que nós tivemos me ajudou muito na formação do nosso caráter, né? Minha mãe era uma mulher que estudou em colégio de freiras, estudou muitos anos e tinha uma formação. A minha mãe não falava completamente o francês, mas ela estudou no Colégio Sagrado Coração e ela teve essa formação muito forte da educação e nos ensinou muito a educação, nós devemos muito a ela. Eu tenho uma diferença dos meus irmãos com 5 anos para cada um, né? Eu sou mais novo deles, né? E essa formação que a minha mãe nos deu, né, formou a nossa personalidade, né? Nós sentimos isso durante toda a nossa vida, né? Tivemos muito ela. E o meu pai também, que era um comerciante da rua 15 de Novembro, né? O meu avô paterno, o Giara, quando veio para o Brasil, ele veio com algumas condições, afinal, porque veio fugido de lá, o seu pai tinha uma condição boa lá, e o meu avô veio para cá veio ser comerciante, onde hoje é a Casa Edith. A primeira loja que teve o meu avô foi na Casa Edith. Depois foi ser industrial no interior do Paraná, foi madeireiro no interior do Paraná, e a infelicidade da vida dele, foi muito jovem ainda, ele teve um infarto e ficou paralisado. E nessa ocasião o meu pai Giara já tinha uma condição mais ou menos boa de vida, estudava aqui no internato paranaense, conseguiu até fazer vestibular para medicina, fez o primeiro ano de medicina, e daí as consequências da vida não permitiram mais, o meu pai se associou a uma família à margem aqui, e tiveram ali na rua 15 de Novembro um pequeno comércio. Quer dizer, a minha origem de comércio, né, depois eu estudei, né, vim estudar no Bom Jesus, depois fiz o meu ginásio, eu fiz o científico no Colégio Novo Ateneu e posteriormente fiz o vestibular de Direito e fui fazer advocacia, fui fazer o curso de Direito. Mas pouco exerci na advocacia porque eu queria aprender alguma coisa da economia, mas eu volto um pouco lá atrás, ainda da minha juventude, da Rua Carlos de Carvalho. Eu sou do tempo aqui na Rua Carlos de Carvalho ainda, paralelepípedo, né? Nós tínhamos uma vida muito pacata, vida de vizinhos, dos amigos que nós tínhamos ali, né? Pilagalo de um lado, o Requião do outro, não o Requião governador, mas o primo dele, o Rubens Filho. E essa convivência de bairro que nós tivemos, que era uma convivência sadia, boa, era difícil a gente saber, não existia vício, não existia nada daquilo que não fosse o encaminhamento nosso de estudo. Era uma época muito boa, uma época que nós tínhamos essa convivência que é difícil da gente ver hoje, né? Que eu até gostaria de ter dado aquela convivência que eu tive na minha juventude de bairro, né? De correr atrás de balão, das férias de junho, em que nós fazíamos os balões, as pipas, né? Nós não temos mais isso, né? Eu tentei até levar isso às minhas filhas, eu sou pai de 4 filhas, que eu volto depois para contar a história das minhas filhas, mas essa convivência que nós tivemos de bairro, que aliás não era um bairro, era no centro da cidade, onde nós morávamos, era a Rua Carlos de Carvalho, que hoje é o centro da cidade, né? Então nós tínhamos essa convivência de sair, eu me lembro que eu com 7, 8 anos de idade, pegava a bicicleta e até onde é hoje o Parque Barigui, era longe da nossa casa, de bicicleta sozinho, sem segurança, sem nada, sem contar para minha mãe, eu ia pegar lá onde é o Parque Barigui hoje, que era um banhado, nós íamos lá, eu e alguns amigos, pegar a paina para fazer a pipa do mês de julho, que nós tínhamos as férias do mês de julho. Isso a gente não vê mais, é evidente, são passado que a gente de Curitiba, né? Curitiba era uma cidade que era uma convivência familiar, uma convivência, a gente conhecia todos. E eu me recordo na casa do meu avô, né? Voltando um pouquinho, quando meu avô recebia lá o arcebispo, né? Era um vereador. Eu me lembro que meu avô era muito amigo do Elias Caran, do vereador Elias Caran, que até, por sinal, era muito amigo da nossa família. Eu me lembro que quando ia uma personalidade lá, um governador, o Manuel Ribas era frequentador da casa do meu avô, outros governadores, o Ney Braga era frequentador. Então, quando ia uma pessoa dessa, que hoje a gente não vê mais, eram respeitados, né? Eu me lembro perfeitamente o dia que o bispo foi na casa do meu avô para tratar o assunto de construção de igreja, né? E os vizinhos ficaram sabendo, aquelas 2 quadras da nossa casa ali, pararam porque sabiam que ia lá o bispo, era um evento importante, né? Era o respeito que nós tínhamos pelos políticos. Hoje, se alguém for um político, for na casa de alguém, ninguém conta porque até não pega bem, né? Mas essa foi uma parte da minha vida, né? Estudei, depois vim trabalhar, fui trabalhar numa empresa que chamava-se Varisco Mulati, entrei como office boy, trabalhei muitos anos, fiz o meu
popular, passei na Faculdade de Direito de Curitiba, onde tive vários amigos, e o meu pai sempre dizia, né, o pai dizia assim, olha, o importante na vida, você não sabe qual será a tua profissão no futuro, mas o importante é você ter uma profissão. Você ter uma profissão, ter uma formação, e foi o que eu fiz. Meu pai, já falei, era um pequeno comerciante do centro da cidade, está lá ainda no mesmo local, chama-se Fábrica Paulista de Roupas Brancas, era uma daquelas lojas tradicionais de Curitiba, que só vendia roupas para homens, né? Eram roupas finas para homens, e eu, desde os meus 6, 7 anos de idade, fui conviver dentro disso, foi aonde eu me interessei pelo comércio. Né? O comércio que depois, posteriormente, eu vim para a Dipave Veículos e outras empresas que nós fundamos dentro de um grupo empresarial que nós criamos e foi tocando a minha vida. Mas casei com a Carmen Lúcia, a Carmen de família de Santa Catarina, né? A Carmen é da família Fugante por parte de mãe e Pisani por parte de pai. Dessa união nós tivemos 4 filhas, 2 gêmeas, a Maria Silva e a Maria Guida. Depois veio a Maria Fernanda e a Maria Augusta. São 4 filhas que eu tenho. Essas 4 filhas minhas hoje são todas formadas. Eu fiz aquilo que o meu pai sempre dizia, ter uma formação. Eu fiz questão na minha vida, né, de dar uma formação superior, uma formação no exterior para minhas filhas. Minhas filhas são formadas com pós-graduação, inclusive. Isso muito me alegrou, né? Hoje também sou avô de 3 netas e 2 netos. Enfim, nós fomos criando o nosso núcleo familiar, que foi sempre muito importante, porque esse núcleo familiar foi gerado por aquilo que o meu avô, a minha mãe e o meu pai, eu convivi com o meu avô italiano, o meu avô Demil, nos deram essa formação religiosa, formação católica, em que nós também, eu procurei transmitir aos meus filhos, e hoje tenho também 4 genros, né? Temos uma convivência muito interessante, familiar, né? Uma convivência quase que diária de respeito. Minhas filhas, inclusive, que se formaram, todas se formaram, repito, se formaram no exterior, tiveram um curso de pós-graduação, hoje todas elas são dedicadas àquilo que elas pretenderam na sua vida. E fomos tocando. Daí, posteriormente, eu vim para a fundação do nosso grupo de empresas, que era o Grupo Dipave, né? Por lá, Dipave completou 40 anos, e desse grupo de empresas, nós constituímos outras empresas também. Hoje, eu já estou no conselho, né? Tem uma holding que tem o controle financeiro de alguns negócios nossos familiares, e fomos tocando a vida, né? E como sempre dentro dessa vida na comunidade de Curitiba, né? Sempre eu fui muito bem recebido aqui em Curitiba, né? Sempre eu achei que eu tinha que dar dedicação. Dentro daquilo que eu posso dizer, político que eu participei, nunca tive uma participação política, meu irmão sim, o Amadeu, mas eu fui secretário da Fazenda do Estado do Paraná, no governo do Mário Pereira. Amanhã o Mário Pereira me telefonou e disse, olha, gostaria que você fosse secretário da Fazenda. Eu disse, governador, eu realmente de finanças entendo ainda muito pouco das minhas finanças, né, das nossas empresas, mas para assumir uma responsabilidade tão grande como ser secretário da Fazenda, ele, não, vai para lá e eu confio em você, e final. Eu acabei ficando como secretário um período na Secretaria da Fazenda, depois também como secretário da Fazenda era compulsoriamente o presidente do Banco do Estado, do Conselho de Administração, também fui presidente do Conselho de Administração do Banco do Estado do Paraná. Dentre outras atividades que eu tive, eu sempre tive uma atividade associativa dentro dos meus setores de negócio. E dos setores de negócio, que é do meu de automobilismo, né, eu fui presidente da Associação Brasileira dos Revendedores Chevrolet, depois fui vice-presidente da FenaBrave Nacional e ainda estou hoje, eu sou mais longevo vice-presidente, nunca quis até aceitar uma presidência pela distância de São Paulo, nossa sede de São Paulo, mas eu já estou lá há 5 gestões como vice-presidente da FenaBrave Nacional, que é uma entidade que reúne quase 7.000 concessionários do Brasil inteiro, bastante importante, onde me tomo um pouco de trabalho semanalmente, estou em São Paulo, para atender a FenaBrave.
E aqui no Paraná assumi algumas entidades, depois sempre participei, Federação das Indústrias, Federação do Comércio e Associação do Comercial do Paraná, onde eu já estou há mais de 15 anos, mais de 20 anos na Associação Comercial do Paraná e atualmente, nesse ano de 2016, estou como vice-presidente da Associação Comercial do Paraná. Eu acho que o empresário, né, que é o meu setor, deve dar sua colaboração à coletividade. Faço parte de outras entidades associativas, mas aquilo que nós recebemos, nós também temos que doar à sociedade. E fui presidente do Clube Atlético Paranaense, do seu conselho de administração. Eu fui presidente durante 3 anos, como presidente do outro conselho foi o Marcos Malucelli. E lá no Atlético nós temos várias histórias, evidentemente, dentro de um clube a gente tem, né? Eu nasci atleticano, né? Por minha mãe ser atleticana, por um tio-avô meu, o Américo de Mil, foi goleiro do Atlético. E o meu irmão Hélio Geara jogou no Atlético Paranaense, naquela época ainda, que tinha o aspirante. Então vejam a minha ligação com o Clube Atlético Paranaense. Hoje eu sou um torcedor do Atlético Paranaense, vou aos jogos, todos os jogos que eu posso ir, eu estou lá, né, evidentemente. Sou hoje, quando eu assumi o Atlético Paranaense, a primeira coisa que eu declarei é que eu não seria um cartola, né? E nós fizemos uma condução muito interessante de 2008 até 2011, junto com o meu outro presidente, fizemos uma gestão profissional dentro do clube, né? Aquilo que eu aprendi na minha experiência comercial, na minha experiência empresarial, nós colocamos dentro do clube. E o clube se saiu muito bem, evidentemente, entregamos o Atlético Paranaense na época, com dinheiro em caixa, com os problemas resolvidos. Enfim, essa é a minha parte esportiva, porque se eu gosto do meu clube, um dia eu teria que dar a minha contribuição, que foi durante 3 anos, a esse Clube Atlético Paranaense. E a vida da gente vai tocando, vai se encaminhando, né? Tantas coisas, voltando lá ao meu tempo né? Quantos amigos nós tivemos lá, quantos amigos ainda eu tenho do Colégio Bom Jesus, onde foi a minha formação católica, a minha formação religiosa. E eu posso dizer que essa formação que me deu, eu sinto que moldou o meu caráter, né? Eu tive uma moldagem de caráter com o ensinamento que lá tive. E eu me recordo perfeitamente do Colégio Bom Jesus, ainda do tempo do prédio velho, do colégio, prédio velho, do lado da igreja do Bom Jesus, nós tínhamos aquele prédio. E quando eu lá estudava, ainda pela administração da família do Frei Crisóstomo, né? O Frei Crisóstomo era o nosso patrono lá, eu me recordo que houve uma movimentação, porque o colégio ficou muito pequeno, era um prédio velho que tinha do lado, antigo, né, já centenário, de fazer a ala nova. E nós ali, nós éramos em poucos alunos no Colégio Bom Jesus, porque tinham poucas salas ainda, queria expandir. E nós fomos encarregados lá de fazermos uma campanha, nós fazíamos bingo, o colégio não tinha muito recurso, mas os franciscanos então nos ensinaram, vamos fazer bingo, vamos fazer. Eu me recordo que eu tinha lá talvez 12, 13 anos de idade e dei uma sugestão, por que nós não vamos vender tijolo? Daí alguém me perguntou, mas como vender tijolo? Né? E eu não entendi, quer dizer, da minha inexperiência ainda, disse, vamos vender tijolo para construir. Se nós precisamos construir, o principal de uma construção é o tijolo. Vamos vender tijolo. E falei isso para um dos administradores que nos reuniu como alunos, que nós precisamos trazer recursos para começar a construção. E aí surgiu a ideia de nós vendermos o tijolinho. O que era vender o tijolinho? Fazia-se uma cartela com vários tijolinhos desenhados na cartela, e quem comprava um tijolinho, que nos custava dinheiro de hoje, R$1, que era o preço do tijolo, fazia uma marca ou punha seu nome aí. E daí começamos a vender os tijolinhos, né? E deu sorte, porque todos os alunos que levavam 10, 12 cartelas para casa, distribuindo para suas famílias, começamos a vender e começamos a erguer. Quer dizer, eu me sinto muito orgulhoso por ter participado, talvez até com um tijolinho ali, eu ter ajudado. Quer dizer, aquela minha ideia inocente, hoje, não vou ser lembrado, evidentemente, daquilo que aconteceu pelos atuais, mas a entidade franciscana lembrou-se de mim.
porque nos 300 anos, aliás, nos 100 anos, desculpe, nos 100 anos da congregação franciscana Bom Jesus, eu fui convidado a fazer um artigo, e eu escrevi um artigo que foi publicado nos jornais e depois foi para os anais de uma revista editada nos 100 anos da congregação, e que chamava-se O Tijolo Mágico, o Tijolo Milagroso, que foi desse milagre que nós vendemos, o tijolo que hoje a congregação... Não foi só isso, mas foi um tijolo que ajudou a uma grande construção, né? Então, depois as minhas filhas lá estudaram também no Bom Jesus, minhas netas estudam lá hoje. Eu volto a repetir isso porque isso foi uma marca na minha vida. Mas voltando à minha infância na Rua Carlos de Carvalho. Rua Carlos de Carvalho, esquina com a Rua Carlos de Carvalho, esquina com a Rua Capitão Souza Franco. Ali, vocês vão lembrar, tinha uma casa na esquina, está lá ainda a casa do meu avô, a casa do lado, a casa que eu nasci, e toda a nossa família tínhamos propriedade nas 2 quadras, que ia da Francisco Rocha até Ângelo Sampaio. Ali era a chácara dos Demils. Os Demils vieram para cá, que eu já falei lá no início. E ali eu me recordo perfeitamente, né? Minha vida foi moldada ali, vida de festa de São João, a fogueira que nós fazíamos, era uma tradição, né? Aquela tradição dos vizinhos fazerem. Nós fechávamos, era tão calmo que nós fechávamos a rua para fazer a festa de São João, que quem fazia a festa de São João era meu pai, porque o nome dele é João Geara. E meu pai era o patrocinador da festa. Fogueira alta, balão, foguete, e todo mundo se reunia lá. Claro que era inverno sempre, era o dia de São João, 24, e aquele inverno, e todos nós pegávamos uma bela de uma gripe, porque era aquele frio da noite, pulando fogueira, aquele calor, e eu me recordo muito bem disso. Mas ali eu me recordo da Rua Capitão Souza Franco, esquina com a Rua Carlos de Carvalho. A nossa casa ficava bem no meio, era uma casa classe média já, né? E na nossa rua ainda não tinha o calçamento. E eu me recordo que aí pelos anos 50, 52 mais ou menos, começaram a construção da rua. Só que a rua tinha um desnível muito alto, então tinha que fazer a remoção de toda aquela terra que tinha na rua, né? E eu me recordo de que, como se fosse hoje, estou vendo nesse momento, as carrocinhas com aquela caçamba pequena de burrico. Então a carrocinha ia até lá na frente, onde tinha que fazer o carregamento, o feitor colocava a terra com pá, não tinha máquina, não que o esteja tão antigo assim, mas era a condição daquela época. O feitor punha dentro da caçambinha da carrocinha com a mula, com o burrico, e o burrico fazia, os 10, 20 burricos com as carrocinhas faziam uma circular. E eles iam até a Rua Saldanha Marinho, onde era um banhadão, e descarregavam lá. Então o que acontecia? O burrico era ele já estava tão habituado a fazer aquele círculo, levando e trazendo, levando a terra e voltando com o carro, que quando ele chegava na Saldanha Marinho, a carrocinha parava, o burrico sem ninguém conduzir. Ele parava, e eu me recordo isso como se fosse agora. O feitor que estava lá, abria a caçambinha, descarregava aquela terra que estava sendo tirada da rua para construir uma rua melhor, e dava 2 batidas na caçambinha ali, de madeira e tal, e o burrico automaticamente ele voltava, ia lá, pegava a terra e descia. São umas coisas que são lembranças da vida da gente, né, e que vai ficando. E são pequenos traços, pequenas vivências, né, que a gente vai tendo e vai se somando, né, dos amigos que a gente vai adquirindo. Eu tenho a graça de Deus, né, de dizer que eu tenho grandes amigos, né, onde eu chego, onde eu falo, né, pude fazer esse tipo de amizade, né, por todas as partes que eu passei, aonde eu vou, pelo respeito que eu tenho pelas pessoas, né. Nunca quis ter nada de cargo político, acho que as coisas não devem se misturar, né. O meu negócio é empresarial, né, sempre me dediquei ao meu ramo, que é o ramo automobilístico, né, até hoje me dedico ao ramo automobilístico, né, e isso me deixa muito feliz, né, porque eu tive a oportunidade na minha vida de fazer aquilo que eu quis, né. As formações que eu tive profissionais, fiz o direito, já falei, fiz administração de empresa com uma pós-graduação, fiz dezenas de cursos. Eu hoje continuo estudando. Na minha vida eu não deixei de estudar. Falo a vocês, eu estudo diariamente, tudo aquilo que eu puder ler, aquilo que puder. Eu sou
gosto de escrever. Eu não sou leitor de livros longos, eu sou leitor de contos. Eu gosto muito de contos. E tem na minha vida, onde eu aprendi, eu lembro no jornal, chamava-se Correio Paranaense. Era a família Ferreira da Costa que cuidava desse jornal. E eu tinha 14 anos de idade. E eu lia muito num jornal de São Paulo, que era distribuído em Curitiba, que chamava-se Última Hora. Esse jornal tinha uma coluna do Antônio Maria. O Antônio Maria era um contista do cotidiano. Com 14, 13 anos, eu só lia o Antônio Maria. Antônio Maria era aquele. Tinha a coluna do Antônio Maria de um lado, e do lado tinha a coluna do Stanislau Ponte Preta. É lógico, primeiro eu via aquelas mulheres maravilhosas, que o Stanislau Ponte Preta ali publicava. E do lado da coluna do Stanislau Ponte Preta tinha a coluna do Antônio Maria, que ele relatava o cotidiano das pessoas. Aliás, o Ponte Preta também relatava o cotidiano das pessoas. Só que um era um estilo, né, um estilo mundano clássico, né, e o outro era um estilo muito categórico naquilo que ele falava, naquilo que ele escrevia. E eu tive uma formação de português lendo as colunas, que era um português perfeito. E comecei a escrever sem querer. E por várias vezes foram crônicas minhas, foram publicadas neste jornal, Correio de Notícias, que era da família Ferreira da Costa na época, que era um jornal meio político, inclusive. Então, eu não colocava meu nome, né? E eu me lembro que na época era muito normal, né? Porque foi um jornalista amigo meu que uma vez viu, né? Disse, olha, você não quer publicar lá? Eu disse, mas como publicar? Vou lá escrever Glaucio Giara. Quem vai conhecer Glaucio Giara? E eu me lembro que os pseudônimos na época, todo mundo era barão disso, barão de Tararé, barão de Guaraúna, né? E eu me coloquei o Barão do Batel. Então, o meu título, pseudônimo para escrever o artigo foi Barão do Batel. Então, eu sempre me recordo disso e tentei algumas vezes localizar alguns recortes lá na biblioteca pública, mas realmente não tive essa felicidade, que eu gostaria muito de saber o que eu escrevi naquela época, né? E a vida foi andando, né? A vida foi andando. Hoje eu tenho 71 anos de idade, né? Eu nasci em 1945, nasci, repito, aqui na Rua Carlos de Carvalho, uma rua do centro da cidade de Curitiba. Eu, nesses meus 70 anos de vida, né, eu posso dizer de que eu tive felicidade de ter uma mãe que me ensinou. Minha mãe morreu, a minha mãe, Agripina Domitila de Milgiara, brasileira já, apesar do pai dela ser italiano, né? A minha mãe me ensinou muitas coisas, assim, né? Educação, o comportamento, né? E isso foi muito feliz para nós, né? Para nós, eu, meus dois irmãos, né? Porque nós vimos a rigidez, né, da mãe. Na realidade, eu fui criado por ela, né? Muito mais do que pelo meu pai. Como todos nós, praticamente, nossos pais da época saíam para trabalhar, né? Mas a educação diária, né, daquela cobrança, você estudou, você lavou a mão, meu filho, você escovou os dentes, meu filho, você tem que dormir cedo, meu filho. E outra coisa, né? O serviço diário na minha casa, apesar de que nós tínhamos uma condição média de vida, né? Tínhamos empregado, mas a louça, cada dia era um de nós que enxugava a louça. Era obrigatório isso na minha casa, né? Era obrigatório. Nós saímos da mesa, tínhamos que enxugar a nossa louça, né? Ficava lá, minha mãe, hoje é a tua vez de enxugar a louça. Era uma obrigação. Agora eu vejo, né, o que era aquilo. Aquilo minha mãe estava nos trazendo uma obrigação, né, que nós viemos ter na nossa formação posteriormente, né, todos, eu e meus irmãos, aquela formação da obrigação, da responsabilidade. Não era o fato de enxugar a louça. Eu só fui entender isso. A gente vai entender, é aquela história, a gente vai ficando, nunca a gente fica velho na vida. Eu nunca vou me considerar um velho, jamais na minha vida. Eu vou me considerar uma pessoa que tem idade. Também nunca vou me considerar um idoso, né? Porque eu acho que na vida da gente, a gente molda aquilo que a gente quer ser. Eu não quero ser velho e eu não quero ser idoso. Eu quero ser uma pessoa que vai passando os seus anos de vida e vai sabendo como conviver com cada um. Eu tenho uma característica. Eu, quando tinha 20 anos de idade, fiz a minha programação de vida com 20 anos. Fiz do 20 aos 30. Quando eu tive 30 anos, eu fiz dos 30 aos 40. E assim eu moldei a minha vida de 10 em 10 anos. Essa é a minha realidade. Eu sempre procurei dar aquilo. Eu estou fazendo hoje, eu falo a minha idade, 71 anos de idade, eu estou fazendo a minha vida dos 70 aos 80.
Pretendo fazer dos 80 aos 90. Minha mãe morreu com 102. Talvez Deus me dê a glória de ultrapassar minha mãe. O meu avô com 94, os meus parentes italianos, parentes dos árabes aqui, morreram mais cedo. Mas dos parentes italianos, todos morreram. Tá? Eu não tenho vício, posso dizer. Não bebo, nunca bebi na minha vida. Eu não jogo, eu não fumo. Eu não tenho nenhum dos vícios. Não gosto de bebida alcoólica, nunca fui acostumado, nunca pus um cigarro na boca. Não desmereço quem eu faço, absolutamente. Mas é a minha condição de vida. Eu tenho uma formação religiosa, eu frequento uma igreja, né, católica, evidentemente, por onde eu comecei, e eu sou, no meu nome, Glaucio José Giara. E eu acho que eu tive uma ajuda na minha vida, e tenho uma ajuda na minha vida, porque eu sou devoto de São José. São José é o patrono dos trabalhadores, pai de Jesus, esposo de Maria. E como eu me recordo, como é importante na vida a gente ter o exemplo dos mais velhos. Eu contei lá no início que na casa do meu avô tinha uma capela dentro da casa dele, em que a família se reunia, era uma capela de verdade, se reunia, na rua Carlos de Carvalho outra vez, se reunia dentro da casa do meu avô uma vez por semana, nessa capela, para rezarmos o terço. E eu acho que tinha que eu merecer por tudo que eu fiz. Eu também fiz uma capela, hoje eu tenho na minha casa de campo, que fica ali na frente do Parque do Passaúna, e eu fiz a minha homenagem a São José. Hoje eu tenho uma capela, que não é uma capelinha, é uma capela grande, é uma capela em que está lá a minha homenagem a São José, a minha homenagem a devoção que a minha mãe tinha pelos outros santos, Santo Antônio, que é outro nome do meu irmão Hélio Antônio. Então eu tenho lá hoje um local de reflexão da minha vida. Né? Eu sento lá, às vezes, fico pensando, o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz na semana passada, mas agradeço a Deus, pelo menos, ter me dado mais uma semana, mas eu também chego lá e peço mais uma semana de vida. Né? Eu peço, me ajude daqui mais 30 dias, mais 50, mais 60. Peço pelos meus filhos, pelas minhas filhas, né? Peço pela minha família, né? Meus filhos, desculpe, só tenho filha, né? Mas pelos meus netos, que são também meus filhos. Né? Enfim, essa é uma condição, né, dessa convivência que a gente vai tendo com os parentes, com os amigos e tal. E nunca deixar, né? Eu acho que na vida da gente, a gente não pode esquecer daqueles que nos ajudaram. Eu tenho 2, 3 lembranças assim, de pessoas na minha vida que foram importantes. Eu lembro no meu primeiro emprego, chama-se Dante Manzocchi. Não tenho visto mais, mas eu tinha 13, 14 anos de idade, como office boy, né? E o Dante me ensinou muita coisa na minha vida. Né? Porque eu era até, às vezes, com 14 anos de idade, a gente começa... Ou eu virava revoltado, eu tinha 2 caminhos, né? Eu ia para um outro caminho, que era o caminho do bem. E eu estava no meio disso, como todos nós, com 14, 15 anos, tínhamos. E com o emprego, eu consegui levar para um caminho direito, na minha concepção. Tive mais uma pessoa na minha vida. Né? Quando nós começamos na vida empresarial, eu devo a 2 pessoas. Nelson Pisani, meu professor, Nelson Pisani, que foi o presidente do nosso grupo, foi o primeiro presidente do nosso grupo. O seu Carlos Pisani, foi meu sogro, me ensinaram muito. Não que me ensinassem diretamente, mas eu os via, né? Quando eu fui trabalhar nessa empresa, que nós fundamos algumas empresas depois, né? Quando me deram essa chance, né? Quando eu recebi esse convite profissional, porque eu tinha outras atividades profissionais minhas e englobei mais essa atividade profissional, né? Que foi as revendas de veículos, e quando isso foi importante para mim, né? Porque eu tenho uma característica também minha de observador, né? Eu sou um eterno observador das coisas das pessoas. Se eu estou falando com uma pessoa, eu estou tirando aquilo que aquela pessoa está me ensinando, está conversando comigo, eu vou procurar aprender aquilo que ela está podendo me ajudar. Porque é difícil a gente ter alguém que se ofereça para ensinar para a gente hoje. Ninguém se oferece para ensinar alguma coisa para nós. Nós temos que procurar. E eu, graças a Deus, tive essa característica de aproveitar dessas pessoas. Aproveitar o que tem de bom, né? Evidentemente, se alguém quer me ensinar, ou se eu vou a uma palestra, se alguém me convidou para uma reunião, alguém vai estar falando uma coisa que eu possa aproveitar. Bem, eu acho que
da minha parte, né, de agradecimentos, de lembrança das coisas, eu pude relatar, né? Pude deixar alguma coisa, né? Falar alguma coisa daquilo. Eu não sou uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa ilustre nem nada, eu sou um cidadão que fez alguma coisa, que eu estou fazendo, né? Não vim aqui para contar daquilo que não vim aqui para relatar aquelas situações, eu fiz isso porque foi melhor do que os outros. Não, absolutamente. Eu sou modesto hoje, dentro de um panorama hoje da cidade. Tantas pessoas que fizeram muito mais, talvez venham aparecer um dia aqui, né? Tantas pessoas que não fizeram nada, mas todos nós temos uma característica dentro da nossa situação, né? Cada um tem, talvez venha aqui amanhã o coletor de resíduos da rua e tem uma bela história para contar. Essa bela história tem que ficar arquivada, nós temos que resgatar a história, a memória. Se nós não fizermos isso, esta nova geração que está aí, que não sabe nem o nome da rua onde mora e também não sabe quem é aquele personagem que deu origem ao nome de sua rua. Se nós não levarmos isso aqui para as escolas, para as faculdades, não tem mais interesse. Se não houver um resgate, aquela permanência, aquela vontade, porque um dia vai ter gente que vai querer saber. Essa é a verdade. Um dia teremos pessoas que serão interessadas em saber a história, quem construiu a história dessa cidade. Quem construiu a história? Eu estou contando uma história da Rua Carlos de Carvalho, de uma rua, do balão de junho, né? Da pipa de julho, né? Das brincadeiras que nós fazíamos, né? Daquela convivência harmoniosa que nós tínhamos, que não temos mais hoje, né? Mas será que eu confesso, se eu sentar hoje com os meus netos e minhas netas para contar a minha história, provavelmente eles vão dormir. É verdade essa. Ou vão colocar 2 fones de ouvido e vão começar a escutar uma música na sua internet, né? Mas quando eles tiverem 20, 30 anos de idade, 40 anos de idade, quem foi meu avô? Eu vou ter orgulho de dizer alguma coisa que eu fiz. Eu vou ter orgulho. Eles vão ter um documento na mão. Esse documento na mão, eles só vão valorizar quando ficarem com mais tempo. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu só valorizei os conhecimentos que o meu avô me deu, que a minha mãe me deu, que o meu bisavô me deu, aqueles que eu pude conviver, que o meu pai me deu. Eu só pude valorizar, eu só valorizei quando eu tive um pouco mais de maturidade. Quisera eu hoje sentar do lado do meu pai, escutar as histórias do meu pai. Quisera eu hoje sentar do lado da minha mãe, escutar as histórias da minha mãe. Quisera eu hoje sentar do lado do meu avô, escutar as histórias do meu avô. Ou história de qualquer um que seja. História de um tio meu, avô, que chamava-se Vante de Mil, Pedro de Mil. Era o Pedro de Mil, pai de Lívio de Mil, hoje um tio avô meu, era um contador de história. Quando ele chegava para contar a história para nós, crianças, com 10, 12 anos de idade, a gente fugia, porque não tinha interesse, né? Como a juventude de hoje foge de uma história, né? A juventude hoje quer saber outra coisa. Repito, nós só vamos valorizar quando a maturidade chegar, quando esse pessoal tiver os seus próprios filhos, os seus netos e tal, feliz daquele que pode resgatar a sua história. E a vida da gente vai continuando, né? Eu também me recordo, né? Aqui nessa pequena loja do meu pai, né? Ali na rua 15 de novembro, chamava-se, vou repetir o nome, Fábrica Paulista de Roupas Brancas, né? Em que família Margem, que era também da sociedade, e eu me recordo já desde criança, eu ali no balcão, né? Vendo como era o comércio, né? Como era aquele comércio. E essa convivência ali, frequentava governadores, o Elias Caran, da família Caran, era um dos grandes frequentadores, e o meu avô árabe, o Geara, quando veio para cá, né, que ele, já me referi lá atrás, que ele veio a primeira loja de comércio dele foi onde é hoje a Casa Edita, a centenária Casa Edita, né? Ele veio ali porque ele morava na rua Riachuelo, né? Morava no sobrado da rua Riachuelo, e nesse sobrado da rua Riachuelo, um dia eu encontro com o Dr. Moisés Paciornik, já falecido. O Moisés Paciornik, o Dr. Moisés chegou para mim e me chamou num evento onde eu fui citado, disse, eu quero falar com você. Tá bom,
ele disse para mim, o que você é do Joãozinho? Eu não, do Joãozinho? Eu disse, eu não conheço o Joãozinho. Não, o João Giara, né? João Giara, que o senhor está falando, que já teria uma idade, então Senhor, é meu pai, né? Pois é, nós somos vizinhos neste sobrado da rua Riachuelo, né? Na frente daquela casa onde tem um relógio famoso ali, que é de uma relojoaria famosa de um judeu. Vejam, o meu pai conviveu no mesmo prédio, que ele sempre brincava, né? Eles brincavam juntos, um árabe e um judeu. Isso se fosse em outro local, outro país, seria impossível. Então essa convivência. E dali eu me recordo da minha mãe. A minha mãe conheceu o meu pai ali. Meu pai morava ali, minha mãe conheceu porque ela era amiga da família Caram. E a minha mãe contava de que num carnaval, as filhas do Caram, que era da casa Edith, porque a Edith, dona Edith era Edith Caram, né? Que era parente do Elias, inclusive vereador e tal, e da família que era muito grande. Aliás, até tem um dos Carãs que casou com uma Giara. E a minha mãe conheceu meu pai ali, né, num baile de carnaval. Né? Se fantasiaram e tal, faziam aqueles cursos na cidade, né? Faziam todo aquele desfile, que era uma coisa assim muito lúdica, muito, muito pura, né? Saíam em curso pela cidade. Foi ali que minha mãe conheceu meu avô, na casa dos Carãs, porque eles moravam na parte de cima. Meu avô já tinha vendido ali e já tinha ido para o interior, onde ele montou uma serraria e uma indústria de vidros. Foi para o interior, desbravou o interior. E lá, eu já volto a repetir, teve um infarto e tal, teve que voltar para Curitiba e faleceu muito moço, né? Mas a vida da gente também é vida de pessoas, né? Pessoas que nos ajudaram, pessoas que tiveram essa convivência com a gente. E por onde eu passei, eu tive a graça de ter essa convivência de pessoas, né? Quando casei, né? Casei em 1973, né? Eu já formado, eu até, não formado, no ano que eu me formei, eu tinha que primeiro me formar para depois casar, era uma condição até que minha mãe sempre dizia, primeiro você resolve tua vida profissional, para depois você poder casar. Então casei com Carmen Lúcia, uma família de Santa Catarina, uma família, a mãe dela da família Fugante, o pai da família Pisani, e tivemos 4 filhas, né? Maria Silvia e Maria Guida, que são gêmeas, né? Depois veio a Maria Augusta e depois a Maria Fernanda, né? Depois, as minhas filhas estudaram no exterior, se formaram, tiveram pós-graduação, casaram, a Maria, uma das gêmeas, a Maria, tem tanta Maria que eu preciso parar para pensar para poder encaixar. A Maria Silvia casou com o Vladimir Poleto, um advogado aqui de Curitiba, tem 2 filhas, a Maria Luísa e a Maria Eduarda. Vocês vão observar que toda na minha família é Maria, né? Maria é esposa de José e eu sou devota de São José. E a Carmen concordou que desse os nomes das filhas. Daí vem a Maria Guida. A Maria Guida, hoje mãe do Pedro, casado com o Leandro de Boni, também de Santa Catarina. Aliás, 2 genros catarinenses eu tenho. Aí vem a Maria Augusta. Maria Augusta casou recentemente com um carioca, André Duarte. Tem uma filha, uma menina, Maria, vou lembrar, a Maria Laura. Vejam que tem muita Maria. Maria Laura. Aí vem por último a Maria Laura, o André é casado com a Maria Augusta. Daí vem a minha última filha, que é a Maria Fernanda, que é casada com o Wagner Reich e mãe do Guilherme. E a Maria Guida é mãe do Pedro. Então eu tenho 4 filhas, 4 genros e 5 netos. Né? Posso dizer que nessa parte, não sei se viram mais netos, provavelmente não, mas eu sou um pai realizado pelo que eu pude dar às minhas filhas, pelo que aprendi com meu avô, inclusive. Meu avô dizia o seguinte, dê a formação para a tua família. E o meu avô tinha aquilo de reunir a família máximo, um avô italiano, né? O árabe já tinha falecido, não tive convivência com meu avô Giara, porque quando eu nasci ele tinha falecido já, né? Mas o meu avô sempre, como os italianos têm, né, a convivência da família, da reunião da família, isso é mantido até hoje, né? A família se mantém, né, até hoje e se reúne, é unida, tem responsabilidades. E a vida da gente a gente foi levando, né? E o futuro, o que será o futuro? Né? O futuro é difícil dizer, né? Mas a gente pode dar um caminho no futuro da gente, né? Eu fico feliz porque
As minhas filhas estudaram, as minhas filhas se formaram, as minhas filhas têm o seu próprio trabalho, né, as suas próprias responsabilidades. São meninas que souberam valorizar aquilo que elas ganharam e aquilo que elas estão podendo incorporar, aquilo que elas ganharam. Isso me deixa muito feliz, né? Me deixa muito feliz. E dizer que eu sou realizado, não posso dizer, mas eu posso dizer que eu estou sempre me realizando. E a vida sempre foi assim. Então nós vamos para frente e aquilo que a vida nos dá, nós temos que agradecer. Porque se nós não confiarmos naquilo que nós podemos fazer, vai ser muito difícil. A propósito, tenho que citar uma parte também que eu acho interessante, né? Foi a minha vivência estudantil. Nesse período que eu estudei, já no colégio, no Bom Jesus, não tive uma atividade político-estudantil. E sim no colégio Novo Ateneu, quando eu fui fazer o científico. Né? Na época era ginásio e era científico. Lá eu aprendi a fazer política. Aprendi a fazer política de relacionamento e a política mesmo. Eu fui presidente do Cenáculo Rui Barbosa. Eu era muito, na época aí, com 16, 17 anos de idade, né, a gente achava que era impetuoso, né, era impetuoso. E eu me lembro que eu recebi do Enéas Faria, que tinha sido presidente anterior. O meu irmão, Amadeu Geara, também tinha sido presidente do Cenáculo Rui Barbosa. Né? E esse pessoal, né, o Enéas Faria, o Maurício Fruit, que tinha uma atividade, eram mais velhos do que eu, do Amadeu Geara, do Pierre Nota, enfim, nós tínhamos lá uma série de alunos que se dedicavam já à UPES, União Paranaense dos Estudantes Secundários, que o meu irmão Amadeu também presidiu. Né? Então eu já via aquela geração que estava na minha frente fazer política estudantil. E que daí, lá pelos 64, 65, 66, acabou a política estudantil. Mas daqueles estudantes saíram os grandes administradores paranaenses. José Rissa saiu dali, Enéas Faria saiu dali, uma série deles saíram dali, né, governadores daquela geração, mais ou menos, que fez política estudantil. O próprio Álvaro Dias fez política estudantil, né, todos eles. E ali nós aprendíamos e nós éramos, eu confesso, nós éramos esquerda sempre, né, porque era a tendência de sermos esquerda, até talvez sem saber o que era esquerda, o que era direita. Não que nós fôssemos esquerda politicamente, nós éramos contestadores, né, jovens contestadores. Eu me lembro do meu irmão Amadeu ser preso em Curitiba, né, pelo DOPS, preso pelo DOPS, fichado no DOPS, que era o máximo daquela geração, era ter uma ficha no DOPS, porque era um contestador, né, brigava contra as situações. O Amadeu foi preso uma ocasião porque foi brigar pelo aumento da passagem do ônibus. Né? Quando eu abro a Tribuna do Paraná no dia seguinte, está lá a foto do Amadeu em cima do ônibus e o Camburão esperando ele para descer do ônibus. Né? Então, isso são fatos de uma geração. Né? Essa geração não tem mais, né? não se molda mais políticos hoje naquela lida estudantil, que é muito importante, né? Aquela lida estudantil, né? Que nós não temos mais isso. Com a Revolução de 64, ela encerrou isso, ela não permitiu mais que se criassem lideranças estudantis. Foram se criar lideranças aí em sindicatos, em outras situações partidárias, mas aquele líder com formação estudantil nós estamos sentindo falta, e que deveria voltar, sem dúvida nenhuma, que deveria voltar. Isso seria muito importante para todos nós. Né? Então isso da vida da gente, eu tenho um pouco também para falar dos meus 40 anos da Adipave. A Adipave não morreu, a Adipave existe. Hoje a Adipave, eu vendi a bandeira Chevrolet, a Adipave hoje é uma administradora dos seus bens. Hoje eu faço parte do Grupo Florença, que é um grupo distribuidor caminhões, Iveco, Fiat, de Jeep e tal. Eu sempre tive essa sociedade lá. Eu hoje fico no conselho, evidentemente. Mas a Adipave é uma coisa que eu gosto muito de falar, pelo nome que nós criamos, né? Pela importância que ela teve no comércio de veículos de todo o Paraná e de todo o Brasil. E conto primeiro. Adipave eu encerrei as atividades, resolvi encerrar as atividades e só administrar seus bens em 2003. Em 2006, passado 3 anos do fechamento da empresa, eu recebo um telefonema de uma empresa de pesquisa de São Paulo. Fez uma pesquisa em São Paulo, passado 3 anos de fechamento da empresa. Qual era a concessionária de veículos mais conceituada?
Cara, me ligaram, não era nada pago, absolutamente, fizeram uma pesquisa em Curitiba. Me chamaram se podiam fazer uma visita para mim. Eu disse, pode fazer e tal, não tem problema, estava no meu escritório. Hoje nós temos uma holding dessas empresas. Lá chegou um pessoal de São Paulo e disse, olha, nós queremos lhe entregar aqui a pesquisa que nós tivemos. A sua empresa de PAV, eles não tinham conhecimento do fechamento da empresa, né, do encerramento como concessionário. A sua empresa de PAV foi considerada no ano de 2006 a melhor concessionária do Paraná. Não estou entendendo. Concessionária fechada há 2 anos, 3 anos, foi melhor agora? Como a concessionária não existe? Eu digo, não, você encerrou as suas atividades. Então veja, e o que me deixou muito feliz foi de que dos 400 funcionários que eu tive na Antipave, hoje ainda continua com alguns na nossa administradora, mas dos 400, eu quando encerrei, os indenizei a todos. Tive apenas 11 ações trabalhistas, as quais injustamente foram entradas. Honrei com todos os pagamentos e nós honramos com tudo. E todos os anos, cerca de 100 ex-funcionários, e fizeram agora recentemente, no ano de 2016, 100 funcionários se reúnem 2 vezes por ano para o encontro dos ex-funcionários da empresa. E dentro da empresa, né, nós tivemos vários casos, eu me recordo de um que foi muito... Tem milhões de fatos para contar, né? Milhões de fatos para contar. E um deles que me chamou muita atenção, e um dia eu vou escrever um livro sobre isso, eu estou começando já a fazer, dos fatos pitorescos que nós tivemos lá dentro. Uma ocasião chegou um cidadão que era muito amigo do meu pai, um árabe também, chamava-se Miguel Baduí. Miguel Baduí era um industrial aqui de Curitiba, tinha uma fábrica que construía cozinhas industriais e tal, muito chique, ele sempre muito elegante, né? E ele já estava mais ou menos, já com uma certa idade, ele foi até de Pávia e comprou um carro. Comprou um carro de luxo lá conosco, foi ele, seu motorista, e combinamos a entrega lá, eu fui atendê-lo pessoalmente, como era meu hábito, inclusive, de atender todos que lá estavam, né? Todos, eu tenho depoimento de amigos já que disseram, olha, eu ia lá na tua empresa, você que me atendia, mas era a minha característica, né? E o senhor Miguel Baduí comprou um Opala, de luxo, era o mais luxuoso que tinha. Combinou a entrega para uma quarta-feira. Na quarta-feira, o senhor Miguel ligou, olha, pode me entregar o carro? Pode. O carro estava pronto, toda aquela parafernália da festa da entrega do carro que nós fazíamos. Ele chegou lá, disse, não, eu venho amanhã. E assim foi passando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele todo dia para buscar o carro no mesmo lugar, e ele não levava o carro. Daí um dia deu uma tempestade, um temporal danado, e chega ele com o seu motorista, vou levar o carro. E ele tinha que ir dirigindo o carro, porque estava com o motorista com outro carro, ele ia dirigindo o carro. Doutor Miguel, o senhor não acha que ficaria um pouco temeroso se o senhor sair na chuva? Não, eu faço questão de levar o carro hoje. Saiu naquela tempestade para levar o carro. Passado uma semana, o motorista dele foi lá, não foi um perigo, não, ele tinha um certo receio, ele tinha com ele o seguinte, que ele só tiraria os carros, como ele fazia sempre, com a chuva, porque ele achava que a chuva era uma bênção. Então ele só o dia que choveu, porque era o batismo no carro dele, aquela água da chuva. Então essa é uma característica. Outra ocasião, chegou um cidadão lá também e comprou um carro e ele pediu para tirar à meia-noite o carro. Como tirar? A loja está fechada à meia-noite. Não, tem que ser à meia-noite, porque tem que ser à meia-noite. Bem, afinal, ninguém quis aceitar o argumento desse cidadão para entregar o carro à meia-noite. Ele veio falar comigo, disse, olha, eu preciso tirar o carro daqui à meia-noite. E eu, curioso, perguntei, quais são as razões? Ele, eu não tenho razões a lhe dar. Eu comprei o carro, eu paguei o carro, tem que sair daqui à meia-noite. Bem, respeitei. E eu fui lá, porque tinha que autorizar os seguranças, né? Ninguém queria trabalhar, e demais, qualquer funcionário que fosse, queria hora extra também para entretenimento. Então, eu disse, olha, vocês deixam num lugar especial, eu venho aqui à meia-noite. O cidadão era de um terreiro de Umbanda, e ele tinha que tirar o carro à meia-noite, fazendo uma sessão de saravá em volta do carro. Então eu fiquei lá até 1h da manhã, apreciando esse cidadão, fazendo toda aquela, ele e os seus companheiros, fazendo aquele batismo também do carro. E tem inúmeras histórias, né? E eu me lembro de uma muito interessante, bem, dentro de tantas outras, né? Um desembargador lá chegou também uma ocasião, e fora aquelas pessoas que chegavam lá e olha,
eu vou comprar um carro aqui, eu vou ter que pagar em dinheiro, só você não me pergunte para quem eu vou dar o carro. Então não é problema meu, né? Você dá para quem você quiser, mas fique quieto que eu comprei um carro aqui. Não, muitas vezes aconteceu isso. Quantos segredos eu guardei, e ainda os guardo, de pessoas que presentearam outras pessoas com carro, mas fazia parte do negócio da gente. Guardo sigilo até o túmulo, evidentemente. Mas tem uma história também muito interessante. Eu era muito amigo, muito interessante, que eu era amigo do Kelsey Crisóstomo. Um dia ele era deputado estadual e era do Rio Branco do Sul, já conhecido como um homem assim, muito bravo, né? E o Kelsey chegou na minha sala, sentou na minha frente, cadeira de braço. Quando ele foi sentar, ele engatou o revólver no lado direito. E eu disse para ele, ô deputado, de revólver na minha sala, aqui do lado direito? Diz ele, não, eu tenho 2. E abriu o paletó, tirou os 2 revólveres por cima. Era meu amigo, não foi me ameaçar nem coisa nenhuma, evidentemente. Aníbal Cury tinha uma característica, quando ele tinha muita pressão do pessoal, aquela correria, estado famoso, né? Ele tinha o Aníbal era muito interessante. O Aníbal ia para a minha sala, às 7 horas da manhã, ele tinha autorização, ele entrava às 7 horas da minha sala, que eu não tinha chegado ainda, evidentemente. O segurança abria a minha sala, sabia que podia abrir. Quando ele tinha pressão, ele ia se esconder lá. O Aníbal, era o esconderijo dele, era lá na Dipar. Se escondia na minha sala, lia jornal, fumava cigarro na minha sala, ele tinha uma barriga desse tamanho, ficava todo aquele barrigão dele cheio de cinza de cigarro, e é mais a bagunça que ele fazia. Fazia uma bagunça, tomava café, fazia tudo que ele podia fazer. Às vezes ele não era só nesse horário. Tinha bronca lá na Assembleia, o Aníbal corria para lá. E outra, eu disse recentemente isso, na vida da gente, a gente tem o meu tipo inesquecível, que era um título de uma matéria da revista Readers. Era do primeiro nome, Seleções. A revista Seleções tinha um título, Meu Tipo Inesquecível. Meu tipo inesquecível, eu tive um. Chama-se Dr. Francisco Cunha Pereira. Ele foi uma pessoa que também me visitava, por incrível que pareça. Aliás, o pai dele era meu amigo, porque foi o patrono da minha turma de Direito na Faculdade de Direito de Curitiba, que eu adorava muito. Que gostava dele, né? Gostava dele. E o Dr. Francisco eu sentia que ele gostava de mim porque eu gostava muito dele, né? E ele era uma pessoa que também ia, às vezes, quando tinha problema na sua empresa, ou ele queria dar uma fugida, ele ia lá para a minha sala. E ele era muito curioso, e ele me questionava muito. Como é que vai o seu negócio? Como é que está isso aqui? Como é que está o seu comércio? E permanentemente. Ele era uma pessoa que ia lá para ter informações, e ele levava essas informações. E eu me recordo uma ocasião que ele tinha um diretor comercial que estava no papel dele, fazia o papel dele, e nós fazíamos anúncio na Gazeta do Povo. Nessa ocasião eu era o presidente da FenaBrave regional aqui do Paraná, né? E um dos concessionários reclamavam muito do preço do anúncio do jornal, né? E esse diretor comercial, o Rogério Florenzano, meu amigo até hoje, fazia parte dele, o papel dele, enfiava a faca na gente. E o Rogério Florenzano tinha a tabela de preço dele, era imbatível aquilo, tinha que ser aquilo, e nos pegava. Um dia eu disse, eu vou perder a amizade com o Rogério, mas vou contar para o Dr. Francisco. E falei, Rogério, eu vou contar para o Dr. Francisco, está enfiando a faca nos concessionários. Fui falar com o Dr. Francisco. Dr. Francisco, nossa situação hoje, claro, o mercado de automóveis, altos e baixos, foi numa dessas baixadas. Dr. Francisco, nós estamos com uma situação. Veja bem, nós não temos mais condições, os concessionários aqui do Paraná, de fazer anúncio do seu jornal. O preço do centímetro está muito caro. Dizer, o que vocês querem pagar? Nunca vou me esquecer disso. Como que vocês querem pagar? Fala o que você quer pagar. E me mandem. Eu fiquei desarmado. Não é que eu vou fazer preço numa mercadoria que era dele, que era o seu jornal. Me diga o que você quer pagar. Eu não ia, né? Realmente ele era muito inteligente, né? Tinha aquela, né? Ele me pôs numa sinuca. Digo, não vou falar quanto nós queremos pagar. Meia hora depois eu liguei, Dr. Francisco, para ficar bom para os dois lados, o senhor pode dar 40% de desconto na sua tabela de negócio? Esse é muito para mim, mas você está pedindo, eu vou te dar. Então isso me marcou muito, né, nos negócios que a gente tinha. São pessoas na vida da gente, né?
e lamentei muito, evidentemente, seu falecimento, porque era uma pessoa que eu gostava muito mesmo, gostava muito, e ele é o meu tipo inesquecível.